Bom dia, gente. São 8h33 do domingo. Eu tô indo pra igreja. Eu queria ter ido antes. Tem um culto às 8, que até o pastor Theo falou. Tentem vir no culto das 8, porque Theo Hayashi, né? Minha igreja é a Zion, fica muito longe da minha casa. Mas eu tô indo. E aí eu tô querendo chegar lá umas 10 horas, porque vocês têm noção, o outro culto começa às 11. E aí eu já fico lá, fico lendo, interagindo, enfim. Lá tem um ambientezinho, entendeu? Só que, gente, é cansativo. Hoje eu quase... Vocês querem ver meu look? Gente, chegou. Hoje eu... Ai, Jesus, eu tentei. Eu queria ter ido no culto das 8, mas aí eu teria que estar pronta às 6h30 pra poder ir. E não deu, gente, não deu. Quando eu acordei já era 6h30. Eu falei, ai, meu Deus, mais um domingo. Mas vamos embora, vai ser muito bom. E aí eu levo a Bíblia aqui, eu vou lendo no metrô, e é isso aí. E é domingo, né? Nossa, tá frio, gente do céu. Que frio é esse em São Paulo? Por quê? Eu saí com essa roupinha. Meu Deus, mas vai dar certo. Meu Deus, acho que eu quero espirrar. Acontece, eu ia falar uma coisa pra vocês. Eu vou andando ao metrô, pego o metrô, sigo, mudo de uma estação pra outra, ando mais um pouco e chego lá. Ah, lembrei da tia Mônica. Tia Mônica da Zion, Recife. É uma senhora que a história dela ela ia ela é médica, né? E ela ia por muito tempo, ela vinha pros cultos de São Paulo. Sim, mesmo morando em Recife, ela vinha pros cultos de São Paulo. Até que ela levou a Zion pra lá. Através dela, a Zion foi implantada em Recife. E eu pensei, cara, o que é 1h30? Ah, é complicado, né? Se você pensa domingo, dá uma preguiça e tal. Mas, cara, é a igreja que eu faço parte. Eu me sinto muito em casa, família, sabe? Eu gosto muito. Então é isso, meus amores. Vamos embora. A vida em São Paulo acontecendo. Após o sinal sonoro, não entre ou saia do trem. Evite acidente. Não é só de Filipe, porque ele estava falando, Jesus, você fala tanto do Pai, do Pai, do Pai, do Pai, do Pai, do Pai, e mostra o Pai, eu quero ver esse Pai, eu quero esse Pai para mim. Só que Filipe, ele não nasceu de chocadeira, ele teve pai, mas ele não estava pedindo só por ele falou no plural, mostra-nos o Pai, o que revelava um anseio de todos ali, aonde Jesus estava ministrando sobre a paternidade de Deus, mas não era uma novidade para eles. Jesus já estava falando sobre paternidade, o primeiro evento, né, lá em João 2, acontece quando Jesus, quando ainda criança, né, ali com 12 anos de idade, Jesus foi com seus pais ao templo, e seus pais esqueceram Jesus no templo. Quantos lembram desse rolê aí? Quantos lembram conhecem esse texto na Bíblia? E os pais esqueceram Jesus para trás, viajaram um tempão, e no meio da viagem, cadê Jesus?
montar, tiveram que voltar tudo de novo e procuraram Jesus em vários lugares em Jerusalém, e o lugar que eles menos imaginavam provavelmente foi o último lugar que eles foram, que foi Jesus no templo, porque na cabeça deles uma criança não sabe no templo. E quando ele chega lá, Maria chega em Jesus. Isso não é o que eu acho, é o que está escrito. Maria fala: meu filho, eu sou o pai, estamos te procurando até agora. E deu-lhe uma bronca. E ele olhou para Maria e devolveu com uma pergunta e disse: ué, por que é surpresa? Porque vocês não sabiam que eu estaria na casa do meu pai? E as escrituras dizem que Maria não entendeu nada que Jesus falou. Mas a Bíblia diz que Jesus pegou aquelas palavras e guardava no coração. Imagina, Jesus tinha pai na terra, e ele olha para os seus pais e fala assim: vocês não sabiam? Por que vocês estão espantados e surpresos que eu estaria na casa do meu pai? Porque Deus amou como um pai. E através do ministério de Jesus na terra, começa a vir uma revelação, do que eu chamo a revelação, ou a manifestação da paternidade de Deus. Porque até ali as pessoas conheciam a Deus como Jeová, Yahvé, o Deus provedor, Deus que cura, Jeová Rafá, Jeová Jireh. Mas a figura do Pai veio através da vida de Jesus. Quando você vai no batismo de Jesus, acontece no batismo de Jesus um evento extraordinário, que quando Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz, e essa voz estava apresentando Jesus à humanidade, e essa voz, ao apresentar Jesus, disse: eis aqui o Salvador do mundo. Foi assim que Deus apresentou Jesus? Não. Eis aqui o meu Filho em quem me compro. E logo depois do batismo acontece outro evento. Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo... Quando Jesus foi ao deserto ser tentado pelo diabo, qual foi a primeira coisa que o diabo falou para Jesus? Tu não és filho de Deus? Ele não questionou o propósito, ele tocou na identidade. Ele acabou de ouvir que era filho. Muitos da igreja são movidos por propósito, mas não tiveram restauradas a sua identidade. Se você não tem a sua identidade clara em Deus, você nunca vai conseguir discernir o seu propósito nele. O propósito nunca vem antes da sua identidade. E aí você vê os discípulos: Jesus ensina-nos a orar. Eles viam Jesus fazendo milagres. Eu vi Jesus ensina a gente a orar. E Jesus então olhou e falou: não, quando vocês forem orar, vocês olhem assim, ó: Senhor Deus que estás nos céus. Foi assim que Jesus ensinou? Não. Jesus olhou para eles e falou: olha, quando vocês forem orar agora, vocês vão orar assim, ó: Pai nosso que estás nos céus. Então Jesus começa o ministério de... A essência da mensagem de Jesus não está em salvar a humanidade do inferno, mas em revelar, em manifestar a nossa filiação em Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Rapaz, esse relógio está endemoniado, ele está muito acelerado, ele não escolheu esperar. Vocês estão adiantando o tempo aí, não é possível, gente. Vamos orar, irmãos, o inimigo está furioso. Amados, até esqueci o que eu estava falando. E então, a Bíblia diz que em João 1,12 que Jesus veio para o seu povo. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas em João 1,12 revela que todos quanto receberam e crerem no seu nome, a esse Jesus deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos. Mas peraí, João 3,16 diz que Deus enviou o primeiro descendente. O primeiro descendente celestial, o primeiro envio, o primeiro missionário que Deus enviou foi o seu único filho. Tem uma frase em missões muito usada, esqueci o autor dela, que fala assim: Deus ama tanto missões que fez o seu único filho missionário. E o unigênito, todos nós sabemos o significado, é o filho único. Então Jesus traz a revelação, a manifestação da paternidade. Tem filho único aqui? Quem é filho único? Levante a mão.
filhos únicos. Levante a mão. Não é pecado, gente, reconhecer que é filho único. Mimadinhos da mamãe. Brincadeira, brincadeira. Isso é só para tratar o seu... ver sua alma está curada. Tá? Todo mundo que acha que filho único é de privilégios, o filho único, só o filho único sabe também o preço que paga por ser único. Né? Então também tem seus preços a pagar por ser único. Então não é esse paraíso que muitos imaginam. E esse era... E se você é filho único? Esse era o título que Jesus tinha. Jesus era o unigênito de Deus. Jesus, ele era filho. Mas aí Jesus veio para o seu povo não recebeu. Mas todos os quanto creram, e o recebesse a eles, a esses, ele deu-lhes o poder, imediatamente, de se tornarem filhos de Deus. E Jesus começou então a restaurar a identidade, o destino, que é o terceiro tópico da palavra e o último para a gente orar nessa manhã. A restauração da paternidade. Do Pai para vocês, e você vem agora antes de eu morrer, um dia antes de eu morrer, para dizer para mim: que história é essa, filho? Mostra-me o Pai. O Pai está em mim. Ou seja, eles andavam com Jesus, eles caminhavam com Jesus, eles ouviam Jesus, eles eram ministrados por Jesus. Mas aqui Jesus mostra algo que estende-se a nós, como igreja. Apesar de andarem com Jesus, eles não conseguiam ter uma experiência e ver o Pai em Jesus. E o que eu vejo é que muitos evangélicos hoje, o Brasil está se tornando uma nação evangélica e mesmo assim órfã, porque as pessoas estão conseguindo ver Jesus. O Brasil é um país cristão, mas parece também que não, como Filipe e os discípulos, não conseguem ver o Pai. Por quê? Porque inconscientemente, amados, nós pegamos tudo aquilo que a gente carrega das nossas experiências dos pais na terra e, sem perceber, inconscientemente, nós transferimos para Deus que está no céu como Pai. Tem gente aqui que ama a Deus, eu não tenho dúvida disso. Mas se você teve um pai muito duro, provavelmente sem perceber, a sua relação com Deus é uma relação de dureza. Se você for um filho que o seu pai te castigava muito, provavelmente você vive debaixo, você vive no Evangelho uma relação com Deus que te pune, que te castiga. Tem gente aqui que não consegue se perdoar às vezes. Existem pessoas aqui que são tão rígidas. Não estou falando sobre passar pano para os nossos erros, mas tem pessoas aqui que quando erram, você se pune tanto, você não se permite, você se acha digno de ser castigado, porque ainda não fomos libertos da orfandade que nós carregamos. E a mesma de Filipe, mostra-nos o Pai. Esse é o apelo dele. Talvez esse seja um apelo inconsciente de muitos de vocês que estão me ouvindo. Qual a questão disso? É que agora, quando nós somos filhos de Deus, você foi treinada a vida inteira para se tornar independente. Seus pais te forjaram para você ser independente, para ser bem sucedido. Só que aí agora, um dia você teve um encontro com Jesus, e você reconheceu o Senhor Jesus como o seu Senhor e Salvador. Só que no combo, você não ganha só um Salvador. No combo do céu, você agora se torna filho. Só que você passou a vida inteira sendo treinado para ser independente. E agora o seu pai que está no céu só quer uma coisa de você: que você faça o caminho todo de volta e aprenda a depender dele. Amados, as pessoas que frequentam a igreja, eu vou falar do Evangelho. Evangélicos estão esgotados emocionalmente, sim ou não? Sim. Evangélicos estão vivendo uma vida estressante? Existem evangélicos que não dormem, evangélicos que têm desordens emocionais, ansiosos, deprimidos, e isso não associa ao pecado. Não é porque elas estão em pecado, é porque nós aprendemos a desfrutar do Evangelho que nos salva, mas não do Evangelho que nos transforma, que restaura a paternidade em nós.
porque você não recebeu o abraço. Tem gente aqui que só fala assim, dá um abraço para a pessoa que está do seu lado. Tem gente aqui que não sabe nem receber abraço. Você já abraçou alguém que a pessoa fica toda dura? Agora imagina a nossa relação com Deus. Fica de pé para a gente achar que o culto está terminando. Eu tenho que me tornar uma vlogger melhor pra vocês. Porque eu tava aqui eu lembrei que eu tinha gravado uns vídeos, aí eu fui editar e eu falei, caraca, eu simplesmente depois esqueci que eu tava... Olha meu coraçãozinho. Eu simplesmente me esqueci que eu tava gravando um vlog, né? E aí eu esqueci, fui viver a vida lá. Eu conheci uma menina incrível que eu não conhecia na Zion de Recife. Eu fui conhecer hoje, por acaso, nada por acaso, né? A gente acha que, eu pensando que eu tinha que ir pro culto das 8. Aí quando eu vejo, eu vou no culto das 11, onde eu encontro uma grande irmã em Cristo, que era da Zion Maceió, e que esteve em 2 retiros que eu estive ano passado, cara. E ela voltou, tá morando aqui em São Paulo desde o dia, acho que do dia 20 e poucos. Enfim, então assim, nada é por acaso. Até o nosso atraso é bom, entendeu? E aí eu conheci essa moça da Zion Recife, a gente ficou conversando e eu simplesmente esqueci do vlog. Mas tudo bem, olha a juba da pessoa, gente. Agora são 19h25, mais ou menos, da noite, né, 19 horas, do domingo. E eu tô muito feliz de estar indo de manhã nos cultos, porque eu tenho o dia inteiro depois livre. O dia assim, né, à tarde pra noite. Eu vou fazer o que agora? Eu vou preparar alguns almoços, eu vou fazer um arroz. Eu tô sem salada aqui, eu dei esse mole, eu tinha que ter comprado umas verduras, não comprei. Mas estou em São Paulo, gente. Pelo iFood, cara, aconteceu um negócio muito engraçado. Teve um dia que 3 da manhã eu fui comprar areia para a caixa da minha gata e entregaram em 15 minutos. Então assim, já amo São Paulo. Vou ver se eu compro pelo iFood umas verduras para colocar nas minhas marmitinhas da semana. Vou dar uma leve geral, já tinha dado pela manhã, mas agora eu vou ver se eu dou só uma aspirada aqui na casa e tudo mais, né, pra finalizar o dia com chave de ouro e começar a semana bem. E eu ia fazer um comentário com vocês aleatório. Gente, olha o meu cabelo. Eu cortei, não sei se alguém percebeu, agora não dá pra perceber porque ele tá sem finalização, né? Aqui em São Paulo tá me gerando muita... Deixa eu botar aqui rapidinho, fica melhor do que eu ficar segurando. Para isso que a gente tem, né, gente? Licença. Aqui em São Paulo, eu não sei se vocês já vieram aqui, então tem muita gente que eu sei que me segue que é daqui, né? Cara, eu tô amando porque as pessoas usam muito o cabelo 100% natural e aí isso gera identificação, né? Eu sempre tive muita nóia com meu cabelo em diversas... Assim, demorou muito pra eu aceitar meu cabelo, isso mudando totalmente de pauta, tá, gente? Só uma conversinha aqui de domingo. E nisso, andando por aqui, eu vejo que as pessoas, até no trabalho, cara, tipo, elas vão totalmente livres, entendeu? Elas usam o cabelo como ele é. E isso me dá tanta liberdade. É engraçado que, por exemplo, agora, se vocês falarem, Michele, você tá 100% confortável com o seu cabelo assim? Não tô. Porque eu tô acostumada a querer finalizar, né? A fazer aquelas ondinhas e tal. Eu tô vencendo uma milésima transição, apesar de não parecer longa história. Depois, outro vídeo eu posso falar sobre isso. Mas aqui, nessas quase 3 semanas, 2 semanas e meia que eu tô percebendo, cara, que as pessoas usam, tô nem aí, elas usam o cabelo como ele é, sabe? E aí você olha e você se identifica pra quem tem cabelo assim. Por muitas vezes na minha vida, até hoje em dia, tipo, eu vou olhando fotos do passado e eu lembro que naquela época eu me sentia feia, mas quando hoje eu vou ver a foto, eu falo, nossa, olha como eu tava bonita. E ali isso me faz entender que hoje, apesar de eu não estar 100% confortável, com certeza se eu me visse assim daqui a um ano, eu ia falar, nossa, como eu estava bonita sem me sentir plenamente bonita. Não sei se vocês têm isso. E ali, ou seja, aqui em São Paulo eu quero me desafiar a usar meu cabelo mais natural. Entendeu? Então não ficar preocupada, assim, tem que estar cada cacho no seu lugar. Eu cheguei aqui, eu fiz um corte, eu tirei muitas partes que estavam alisadas. Eu sei que não parecia, né, pelos vídeos, porque eu fazia cacho por cacho, principalmente aqui na frente. Ano passado, um cabeleireiro, ele estragou meu cabelo, apesar de não parecer, mas sim, meus cachos estavam impecáveis. E eu fui fazer uma escova, depois de 1 ano e meio sem fazer escova. E o cara pegou uma chapinha que eu tinha acabado de usar com a progressiva e alisou várias partes do meu cabelo. Eu cheguei em casa, saí cortando várias, meu cabelo estava totalmente desigual, ainda está.
Graças a Deus eu tenho um cabelo volumoso e não aparenta. Mas, tipo assim, meu cabelo é muito mais volumoso do que isso, pasmem. E aí agora, assim, olhando para as pessoas aqui, eu tô assim, admirada. Falo, gente, as pessoas aqui usam o cabelo como ele é, sabe? Tipo, que coisa massa, velho. Ninguém tá nem aí, as pessoas usam. E eu acho lindo nos outros. Então, por quê? Então, assim, no dia que eu não conseguir finalizar 100%, eu vou sair na rua, assim, eu vou assumir a juba que Deus me deu, né? Que você vê que levaram-se anos e até hoje, internamente, a gente ainda busca a perfeição, mesmo sem ter, né? E justamente por causa de muito preconceito que a gente passou na vida, né? Mas é isso, aí eu queria só dar esse toque que eu fiquei de falar no vídeo de ontem, mas eu não falei. Toda fase da minha vida eu tento fazer algo diferente, ou na aparência. E aqui foi isso, eu falei, eu vou pisar em São Paulo e já cortei, crack. E foi muito, gente. No dia que eu cortei aqui, eu fiquei um pouco assustada, que a mulher meteu-lhe a faca, entendeu? Eu olhei pro chão, era cada ponta, que eu falei, meu Deus, lascou. Mas, olha aí, eu usando ele assim, nem parece que cortou tanto. Então eu vou usar mais ele assim e eu vou fazer o quê? Eu vou cada vez mais me importar menos com o que as pessoas estão pensando e me aceitar mais, né? Então se aceite também. Me conta aí se esse vlog... Porque eu ainda vou fazer um almoço, mas não vou gravar. Eu vou fazer uma carninha, um franguinho que tem aí, um arroz e vou pedir os vegetables, os legumes, pra eu levar, né, pra eu economizar aí durante a semana no almoço, até porque a última semana do mês, pelo amor de Deus, acaba. Brincadeira. Então vamos embora. Ah, eu tenho uma coisa boa pra contar, uma outra novidade de hoje. Por isso que eu não dei continuidade na gravação, agora eu lembrei. Eu vou servir no DunamisCon, na conferência Dunamis, e eu tô muito feliz. E aí eu tava lá na igreja e meio que desenrolando isso, já entrei no grupo de quem vai servir lá da área que eu vou servir. E vai ser, cara, vai ser muito massa, velho. Eu vou ter que estar lá dia 10 e dia 11, dia 10 às 5h30 da manhã. E vai ser muito bom, tô muito feliz, tô empolgada. Só de lembrar que ano passado, tipo assim, menos de um ano atrás, eu tava vindo pra São Paulo pra essa conferência, nem sonhava em morar aqui. E, sei lá, em 10 meses o Senhor mudou tudo, né? Vai fazer quase 11 meses o Senhor mudou tudo. E é isso que pode acontecer na sua vida também. Do nada, você sabe, cara, do nada tudo muda. O de repente de Deus é surreal. E não é de repente. As pessoas olham e falam, nossa, mas você não tava assim? Só que o de repente de Deus é o quê? É com base de muita oração, jejum, né? Por fora as pessoas falam, nossa, olha aí como é fácil, né? A vida do fulano, mas vai viver um milagre, meu filho, vai viver, não é isso, gente? É isso, meus amores, uma excelente semana pra vocês. Eu quis passar aqui, ó, com mais regularidade. Vou fazer o almoço aqui, criando coragem, e vamos embora. Gravar só por fim aqui pra vocês. Olha como ela tá vindo. Olha ela vindo bem calminha, porque sabe... Ah, deixa eu mostrar pra vocês o que eu ganhei lá em Pirajuí. Um irmão da igreja, gente. Olha o que ele fez pra mim. Eu fiquei chocada. Ele pegou uma foto minha e fez. Isso aqui é um desenho. Ele fez à mão e me entregou no último... Até hoje eu tô apaixonada. Eu olho e eu não acredito. Olha o que ele fez pra mim, cara. Meu Deus. Fez um suspense, eu fui lá e falei, meu Deus, ele fez um desenho meu, cara. Aí eu olho, eu passo, eu lembro, eu acho lindo. E ficou lindo aqui na decoração. Depois, quando eu for pro meu cantinho, porque eu tô segurando esse apartamento pra minha irmã, né? Quando eles vierem e eu for pro meu canto, eu pretendo pendurar. Vai ser outra mudança. Por que que eu não tô filmando muito aqui? Porque isso aqui não é meu, gente. Esse apartamento aqui não vai ser meu, tá? Eu tô segurando. É um milagre que Deus trouxe pra família, que é um apartamento grande, vai ser bom pra eles. Pra mim, não faz sentido estar num apartamento desse tamanho. Então as minhas coisas estão meio que... Eu botei muita caixa lá atrás no quartinho, mas assim, eu falei... Meu grande amigo Lucas, eu sempre falo dele, né? Ele me deu um esporro no celular e falou... você tem que deixar arrumado pra você isso aí, que não sei o quê. Eu falei, mesmo, quer saber? Eu tava desanimada, eu falei, não, eu vou arrumar tudo aqui. Tudo não, mas vou tirar, deixar uma casa boa, porque eu estou vivendo aqui, né? É o lugar que Deus me deu por enquanto, até quando... for necessário. Então eu vou deixar isso aqui um lugar agradável, não tanto quanto eu deixei Pirajuí, tá? Que lá realmente ficou maravilhoso. Mas aí quando eu for pro meu futuro lugarzinho que eu vou morar, eu vou arrochar, assim, eu vou deixar bem bonito e aí vocês vão participar disso comigo, tá? Se Deus quiser. Eu quero que... vai ser pequeno, mas assim, eu quero que esteja tudo muito aconchegante. Eu gosto disso, né?
Então é isso, meus amores, deixa eu preparar o almoço. Me conta aí como é que vocês passaram o domingo, se vocês gostam de vídeos assim. Desculpa aí a loucura, né, porque a gente vai gravando e vai botando um atrás do outro, um vídeo atrás do outro. Mas é só pra manter essa constância aqui. Me contem aí como é que foi o domingo de vocês e excelente semana pra vocês. Um beijo grande, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Jesus ouve o